Rio Grande do Sul, 8 em cada 10 empresas foram afetadas pelas enchentes neste ano. Desse total, mais de 60% tiveram que paralisar suas atividades. Esses dados sensíveis estão em uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado, a Fiergs, que representa 220 empresas no estado. Para responder a essa situação, a Fiergs preparou uma agenda da indústria gaúcha para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E é para falar dessa proposta que o JR Business de hoje recebe Giovanni Baggio, economista-chefe da Fiergs. Muito obrigada por estar aqui, bem-vindo. Olá, eu que agradeço o convite, essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho da situação, do desafio, das dificuldades que as empresas do Rio Grande do Sul estão falando. Prazer estar com vocês. Bom, eu tenho que te lembrar que o JR Business tem sempre um novo episódio a partir de 7h30 da noite, de terça-feira, nas plataformas digitais, e também tem a nossa versão em podcast, se você preferir ouvir. Giovanni, 2 meses aí passado o susto da enchente, ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Qual a situação das indústrias, das empresas que vocês representam? Antes de tudo, a gente tem que lembrar, que foi um momento bastante difícil que a gente viveu, né? As empresas, as pessoas, toda a sociedade do Rio Grande do Sul, principalmente no mês de maio, né? A maior enchente da história do nosso estado, que devastou cidades inteiras, muitas empresas perderam tudo, muitas pessoas ficaram desalojadas, os números realmente são impressionantes. Nós vivemos um momento bastante heterogêneo entre as empresas, entre aquelas que foram muito atingidas, que estão no processo de reconstrução, de limpeza, dependendo do estágio de afetação, essas empresas estão demorando mais para retomar, algumas, infelizmente, não vão retomar também, e tem aquelas que não foram atingidas de forma direta. Nós temos muitas empresas que sofreram, principalmente por conta das restrições de logística, que por conta dos danos que tivemos às estradas, às pontes, ao nosso principal aeroporto, que segue fora de funcionamento. Então, é um momento que é bastante díspare entre as empresas que foram muito afetadas e aquelas que foram pouco. Nós, como economistas, agora estamos num processo de contabilização, e eles são realmente muito impressionantes. Nós temos pesquisas próprias que mostram quedas recordes em termos de produção, em termos de faturamento, as empresas ficaram paradas por muitos dias. Então, tudo isso é um cenário bastante difícil. Dados da Receita Estadual também mostram uma queda nas vendas das indústrias de 20% no mês de maio, mas naquelas primeiras semanas, no momento mais difícil, essa queda chegou a 40% quando a gente compara uma semana de maio contra a mesma semana do ano anterior, para a gente ter uma ideia dessa magnitude. Então, é um momento de contabilização de perdas, é um momento de reconstrução e também de muita incerteza, de como é que serão esses próximos meses aí para as indústrias do Rio Grande do Sul. A gente vai falar aqui ponto a ponto, né, de todo esse contexto que você trouxe, né, dessa fotografia inicial da nossa conversa, mas eu também queria saber sobre a sede de vocês, que também foi afetada, não foram só as indústrias, né? Até, inclusive, estamos gravando essa entrevista, eu estou em home office por conta desses danos que tivemos à nossa sede. A Federação das Indústrias ficou praticamente o mês de maio inteiro, com água pegando o primeiro andar da sede. Então, tivemos muitas perdas patrimoniais. Aí agora estamos num processo de reconstrução, na compra de imobiliário, na limpeza, e acreditamos que dentro de uns 30, 40 dias vai ser possível que todos os trabalhadores lá da federação consigam voltar para suas atividades. A gente tem noticiado bastante, né, desde as enchentes, algumas medidas do governo federal, estadual, para tentar melhorar a situação. Elas já impactam, de alguma forma, as indústrias ou ainda pouco? A gente considera que as ajudas, todas as medidas que estão sendo tomadas, tanto pelo governo federal, pelo governo estadual, e muitas de municípios também, elas são bem-vindas. Nesse momento de dificuldade, qualquer esforço no sentido de ajudar as pessoas, as empresas, a gente considera que é oportuno.
Mas dado o tamanho da tragédia que a gente teve, né, o nível de quanto as empresas foram prejudicadas por tudo que aconteceu, a gente ainda considera, de uma forma geral, né, que elas são insuficientes. A gente pode entrar e falar um pouquinho mais sobre cada uma das áreas, né, que a gente tem de medidas, mas de uma maneira geral a gente considera insuficientes. As medidas no campo trabalhista, no campo tributário, no campo de crédito, elas são bem-vindas, elas ajudam. Os empresários e nós, como entidade, avaliamos que elas são insuficientes para recolocar, né, a produção e o funcionamento da economia do Estado no mesmo patamar que a gente tinha, né, anterior a tudo isso que aconteceu. Na sua fala, você comentou que nem todas as empresas vão continuar em atividade, né? Isso chama bastante atenção, inclusive em um estudo de vocês, isso fica bem claro, né? Quase 7% das empresas entrevistadas pretendem fechar e 2,7% querem investir fora do estado. Dá para reverter essa situação, Giovanni? Esse é um dos pontos mais preocupantes que a gente tem nesse momento, né? De empresas chegarem, né, a essa decisão de que não pretendem continuar, né, investindo, né, tendo seus negócios dentro do Rio Grande do Sul. A economia do Rio Grande do Sul já vinha com muitos problemas, mesmo antes de toda essa catástrofe. A gente vem perdendo espaço dentro da economia brasileira, a nossa indústria enfrenta muitos desafios, né? A gente poderia ficar o programa inteiro falando só sobre esses desafios. Nós temos a questão demográfica, né, que está impactando muito a nossa sociedade aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma pirâmide etária muito mais envelhecida do que o restante da população brasileira. Isso traz problemas de falta de mão de obra. A gente já tinha problemas logísticos e agora, né, no meio a todos esses entraves, né, a gente tem também essa dificuldade com as enchentes. Então, realmente, empresas que já estavam pensando em se mudar, né, empresas que estavam já começando a fazer estudos, né, estudar a viabilidade de ter instalações em outros estados, né, isso deve acontecer. Então, o governo do estado e a sociedade como um todo, ela precisa, né, trabalhar em duas frentes ao mesmo tempo, né? Uma frente de reconstrução, né, de empresas, de negócios, porque sem isso a gente não vai ter empregos, né, e a gente precisa ter empresas em pé para gerar os empregos para as pessoas também, né, não só as empresas, como as pessoas desejarem permanecer no Rio Grande do Sul, né? E a gente precisa ter uma outra frente, né, de governos e de todas as entidades, né, mostrando que estão se preparando para que, quando acontecer de novo, né, se a gente tiver chuvas em excesso, né, e a ciência mostra que as mudanças climáticas, né, elas estão cada vez trazendo problemas mais frequentes, mais severos, isso tem que ser feito para mostrar que a gente está conseguindo se preparar para um próximo acontecimento. Então, tem que melhorar sistemas de alerta, os diques de contenção. É importante também fazer o desassoreamento dos rios. A gente tem os rios muito cheios de entulhos, de areia, por exemplo, o que facilita que, com chuvas, inclusive em menores volumes do que a gente teve, a gente tenha problemas de alagamentos. Então, os governos precisam trabalhar nesse sentido, né, para, de certa forma, tornar o nosso estado à prova de enchentes. Se isso não acontecer, empresas, consumidores, trabalhadores, né, vão desistir de ficar aqui no Rio Grande do Sul, né, e vão procurar locais mais seguros para viver, para trabalhar e para investir o seu dinheiro. Trazendo um certo contraponto, né, nessa retomada econômica, no momento em que as pessoas voltam para os imóveis, têm que comprar novos produtos, né, as indústrias, os setores que lidam com móveis, eletrodomésticos, a própria construção civil, vão ser os primeiros setores a já ver essa mudança acontecer. Isso já está acontecendo? É natural a gente ter esse movimento em recuperação, né, quando a gente tem uma tragédia climática nessa intensidade. A gente percebeu esse movimento nesses segmentos, nesses setores, quando a gente teve aquela catástrofe, aquela tragédia bem forte também no Vale do Taquari, né, em setembro, que foi a primeira aí das últimas. Em menos de um ano, a gente teve três
três fenômenos aí de tragédia, de catástrofe atingindo o nosso estado. Então, é natural que o setor de construção, né, e a gente tem algumas medidas também do governo federal, e isso a gente tem que chamar atenção, né, do auxílio reconstrução que está sendo dado aí para as pessoas uma quantidade de mais de R$ 5.000, né, para elas comprarem eletrodomésticos, móveis. O governo do estado também tem um programa que dá mais R$ 2.500 para essas famílias atingidas. Com isso, elas vão comprar móveis, elas vão comprar materiais de construção, e também nessa retomada, nesse movimento do setor de construção sendo beneficiado, a gente tem que lembrar que o setor de construção, além de ser um importante gerador de empregos, né, ele movimenta toda uma cadeia produtiva da indústria, porque o setor de construção nada mais é do que um grande demandante de pessoas e de insumos do setor industrial. Então, tem o segmento de produtos de metal, de produção de vidro, de cerâmica, tudo isso que é movimentado quando o setor de construção é ativado. E nós temos também, e depois que as construções forem feitas, nós temos que todo o setor moveleiro e de eletrodomésticos é movimentado. Cabe aqui mencionar que nós temos o principal polo moveleiro do Brasil, fica no Rio Grande do Sul. Temos empresas super importantes no segmento na Serra Gaúcha. Então, esse movimento deve acontecer. A gente já percebe em alguns números que o setor de móveis, principalmente, já começa a ter bastante demanda. E então, se esses recursos, se essa ajuda do governo federal realmente chegar para as empresas, para os consumidores, essa retomada também deve trazer bastante movimentação para vários segmentos aí da economia do Rio Grande do Sul. Comentando sobre a agenda, um ponto mais específico da agenda que a Fiergues propõe ao governo é sobre a questão dos empregos, né? Como se fosse naquela época da pandemia de Covid-19. Existe um paralelo, né? Quase uma relação entre uma coisa e outra. Explica para a gente, por favor. Exatamente, né? A gente teve que lá no início da pandemia, principalmente, houve uma paralisação geral da atividade econômica. Isso foi no Rio Grande do Sul, foi em Santa Catarina, São Paulo, todo o Brasil praticamente parou naquele final de março, início de abril. Até eu não consigo encontrar, sempre quando eu vou comentar esse assunto e converso com colegas, eu digo, olha, eu não consigo encontrar dentro do histórico de dados que a gente tem para a economia brasileira um mês tão negativo quanto a gente teve em abril de 2020. O mês de abril, praticamente todo mundo parou, todo mundo ficou em casa, por conta das restrições e do receio, do que a gente teria pela frente. Aos poucos, a economia foi melhorando, as restrições sanitárias foram sendo flexibilizadas, a gente foi aprendendo a lidar também com a doença e as coisas foram melhorando. Então, de paralelo, o que a gente consegue ter é que, nesse momento, também tivemos uma parada muito forte da atividade econômica. Muitas empresas pararam. Inclusive, na nossa consulta que a gente fez lá no final de maio, início de junho, a gente tem que as empresas pararam, em média, 14 dias. Praticamente metade do mês elas ficaram totalmente paralisadas. Um ponto que é super importante de a gente falar de diferente que a gente tem entre a pandemia e agora é que na pandemia a gente tinha as empresas e a infraestrutura pública preservadas. Então, quando a situação começou a melhorar, as empresas e os pedidos começaram a voltar, as empresas foram trazendo seus trabalhadores de volta, e voltando a produzir. Agora, em muitos casos, a gente não tem mais empresa. Então, para algumas empresas, a gente tem uma dificuldade muito maior, que elas vão ter que primeiro reconstruir as suas empresas para depois começar a produzir. E as medidas trabalhistas são importantes, porque a gente precisa dar essa tranquilidade tanto para os trabalhadores quanto para os empresários nesse momento de reconstrução. Uma das medidas que vocês propõem é a redução do contrato de trabalho ou a suspensão. Explica melhor para a gente, porque de alguma forma, o trabalhador pode se sentir desamparado, com uma proposta dessa. Eu acho que esse momento
em muitos locais, em muitos ambientes, foi colocado como uma medida, de certa forma, polêmica, mas eu acho que ela não deve ser categorizada dessa forma, porque, inclusive, né, o Sindicato dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul também apoiam medidas nesse sentido. A gente teve uma experiência muito interessante, né, que foi super bem sucedida durante a pandemia. Na pandemia, o governo editou o chamado benefício emergencial dentro do programa de manutenção de empregos, que permitiu que as empresas suspendessem contratos de trabalho naqueles casos mais graves, né, de que realmente as empresas não tinham produção, não conseguiam se manter em atividade, e naquelas onde houve apenas uma redução parcial da demanda, né, as empresas poderiam optar pela redução de jornada de trabalho consequentemente, com a redução também do salário dos trabalhadores. Isso aliviou os custos das empresas e trouxe uma segurança muito importante para os trabalhadores também, né, que sabiam que tinham o seu emprego garantido, né, e contavam com um auxílio de renda por parte do governo federal, e quando as atividades começaram a voltar, né, essas empresas foram deixando de utilizar essas medidas, né, e trazendo seus trabalhadores de volta. Então, num momento como esse, que a gente está de reconstrução das empresas, isso é importante também, né, porque dá segurança, dá tranquilidade para as empresas reconstruírem, os trabalhadores vão saber que tem uma garantia de emprego e de renda, né? O que a gente acredita e nos chama muita atenção, né, é de que o governo federal tem o arcabouço legal aprovado, né, para fazer isso. Né? A Lei 14.437, que foi aprovada lá em 2022, ela coloca todos esses elementos, né, que permitem o governo só regulamentar e deixar as empresas fazerem esses acordos, né, entre as empresas e os trabalhadores para redução de jornada e suspensão de contrato. Então, isso garantiria emprego, garantiria renda, porque nós temos trabalhadores, né, que estão numa situação muito difícil. É importante pontuar isso, que isso não seria uma ajuda apenas para as empresas, mas para os trabalhadores também. Muitos perderam a sua casa, e eles correm o risco de perder o seu emprego, perder a sua renda, e com as empresas em dificuldades, né, a gente lembra que muitas delas pararam por muito tempo, muitas não retomaram ainda, elas terão dificuldade, inclusive, né, de pagar suas verbas rescisórias. Então, os empregados têm o risco de ficar totalmente desamparados. E dada a situação, como eu mencionei lá no início, que é muito heterogênea entre empresas, não serão todas que vão utilizar dessas medidas. Aquela empresa que está conseguindo funcionar normalmente, não tem por que ela colocar o seu funcionário em suspensão de contrato, reduzir jornada. Ela vai continuar com seus trabalhadores normalmente, mas tem empresas que precisam muito, né? Então, levando isso em conta, a gente teria que o custo para o governo federal seria muito menor do que o custo que ele teve lá em 2020. Né? Então, é uma medida que a gente julga super importante, né? Foi a nossa principal bandeira e segue sendo, né, para que o governo edite medida nesse sentido. Aquela medida provisória que foi colocada, né, dando benefício de 2 salários mínimos, né, parcelado em 2 meses, tendo que a empresa complementar o restante do salário, né, a gente julga que é muito insuficiente e tem empresas, né, que não vão pegar esse benefício por conta da contrapartida. Elas vão ter que complementar o salário do trabalhador e garantir o emprego por 4 meses, né, 2 durante o recebimento do benefício e 2 posteriores. Mas tem empresas que não sabem se vão conseguir se manter competitivas, se manter no mercado por todo esse período. A federação também enxerga a necessidade, né, de empresas com trabalho presencial fazer um trabalho home office, e também tem uma outra questão, né, que é a autorização para dar férias individuais e coletivas. Essa é uma forma de ajudar as empresas a se organizarem novamente, Giovanni? A gente julga que os momentos excepcionais também merecem medidas excepcionais, né? Então, essas medidas já foram utilizadas lá nos períodos mais agudos da pandemia. Isso ajudou muito as empresas.
A questão do trabalho remoto, né, a gente sabe que toda a dificuldade de deslocamento das pessoas, né, das empresas que foram afetadas, né, e não tem mais as instalações para acolher seus trabalhadores, é fundamental que elas tenham segurança para fazer esse tipo de medida. E aqui eu trago um ponto, né, que é importante a gente lembrar, que todas essas medidas, né, essa questão do home office, do acordo individual para conseguir ter esses benefícios ou essas medidas trabalhistas colocadas em prática, elas só foram possíveis por conta das mudanças que a gente teve na legislação trabalhista lá em 2017. Tudo isso trouxe muita segurança jurídica para as empresas, né, durante a pandemia, né, e nesse momento também. Né, nesse momento, as empresas tendo permissão para fazer esse tipo de medidas, né, seria super importante. Então, a gente só conseguiu estar nesse momento discutindo esse tipo de solução, né, por conta das mudanças que a gente teve na legislação lá em 2017. E durante a pandemia, né, foram muito importantes e nesse momento a gente julga que elas são da mesma forma super adequadas, né, para ajudar trabalhadores e empregadores também. Na agenda também tem a questão da isenção de impostos por 36 meses de impostos federais, municipais e estaduais. Você acredita que isso seja mesmo possível, uma vez que, no caso dos municípios, né, é um momento de reconstrução, é um momento de retomada da economia, da própria infraestrutura, da construção de infraestrutura das cidades, né? Você acha que isso é possível? Esse é um ponto que a gente colocou na nossa agenda de medidas, né, que a gente julga importante dados os danos que a gente teve. Para lidar com esse momento, muitas empresas precisam dessas medidas excepcionais. E a gente, esse ponto de municípios, né, da necessidade que os governos têm também em termos de recursos para reconstrução, a gente coloca que quem deveria, né, tomar a frente, quem deveria e tem mais condições de fazer isso é o governo federal. É o governo federal que concentra a maioria dos impostos, né, que tem mais poder aquisitivo, né, que conta com mais recursos para fazer esse tipo de medida. Então, e a gente também tem que sempre lembrar, né, de que se as empresas não conseguirem se reconstruir, o governo também não vai conseguir arrecadar. Então, nós acreditamos que essa medida é importante, porque isso afeta inclusive a decisão, né, das empresas em termos de reconstrução. Na nossa consulta que a gente fez, uma das perguntas direcionadas às empresas foi de quais medidas teriam que ser tomadas para elas decidirem voltar a investir, para elas decidirem retomar os seus negócios, e entre as principais apontadas realmente foram essas, né? Teve tanto as de mitigação de danos caso novos desastres venham a ocorrer, então melhoria na infraestrutura nesse sentido, e logo na sequência medidas de postergação, anistia de tributos, porque esse momento é muito difícil de reconstrução e as empresas, se não tiverem esse tipo de auxílio, dificilmente vão conseguir, né, se tornar competitivas. Muitas delas vão demorar muito tempo para voltar ao mesmo patamar de produção. Então, a gente entende que os governos também precisam de recursos, e por isso que a gente acredita que o governo federal, ele deve ajudar tanto as empresas, quanto os municípios, nesse momento de reconstrução e de retomada do nosso estado. Inclusive, a Fiergues defende a destinação de 7 bilhões de reais para infraestrutura viária. O que isso vai fazer de diferença na vida dessas indústrias? Voltando também à nossa consulta, a gente perguntou qual que era o principal problema que as empresas tinham em decorrência das enchentes. O mais votado, o ponto que foi mais apontado, foi a questão logística. Então, tivemos muitas empresas com danos diretos às instalações, a estoques, né, a veículos, mas a maioria das empresas foi atingida pela questão logística. 71% das empresas disseram que estavam com esse problema. E a gente já tinha esse problema de logística antes. O estado do Rio Grande do Sul, no ranking nacional de
de estados que têm mais estradas duplicadas, a gente fica lá embaixo na tabela. A gente fica longe dos principais centros consumidores do Brasil, né? Então, a questão logística é fundamental, né, para a gente ter empresas competitivas. Se a gente conseguir fazer um esforço, né, de colocar as empresas de pé novamente, né, que elas voltem a produzir, né, no patamar anterior e até mais do que elas vinham produzindo, mas elas não conseguirem tanto receber insumos quanto escoar sua produção com um custo de transporte no mínimo acessível, isso vai fazer com que as nossas empresas percam market share, né, as parcelas de mercado, né, e a gente acaba sendo afetado aí pela perda da produção e com isso com a perda de empregos no médio e longo prazo. Então, realmente, recolocar a infraestrutura de pé, né, estradas, né, o nosso aeroporto, né, o quanto antes a gente conseguir recolocar isso em funcionamento, é de fundamental para que a gente mantenha as nossas empresas competitivas no mercado. Tem um outro ponto bastante importante aqui, que o governo federal já tinha anunciado 15 bilhões em créditos para empresários, mas a Fiergues defende uma redução do spread, né, através do BNDES, que seria a linha de crédito, né, afinal de contas, trocando aqui em miúdos, taxas de juros menores. Esse é um dos grandes pontos da agenda que a gente tem, é a questão de crédito com taxas de juros, níveis baixos. A gente defende, inclusive, recursos que a gente chama fundo perdido, né? Tem empresas que não precisam de empréstimos, elas não vão conseguir se reerguer tendo que devolver esses recursos. Então, em alguns casos muito específicos, a gente defende que recursos a fundo perdido sejam direcionados para o Rio Grande do Sul. E um dos pontos bem importantes que a gente tem nessa questão de crédito, especificamente nessa linha dos 15 bilhões que foram anunciados pelo governo, é quanto à demora que esses recursos tiveram para chegar definitivamente para as empresas. A gente teve que o anúncio foi feito lá no final de maio e demorou mais de 40 dias até que esse recurso fosse regulamentado, que fizesse toda a tramitação por meio das instituições financeiras para esse recurso chegar para as empresas. Então, demorou demais, demorou demais. Entre o anúncio e a efetivação desse crédito para as empresas foi um período muito grande. Sem contar que a gente não concorda também com algumas exigências que foram colocadas nessas linhas de crédito, né? Uma delas é que as empresas que estão dentro da chamada mancha de inundação, ou seja, empresas que tiveram danos efetivos às suas máquinas, tivessem acesso. A gente acredita que deveria ser flexibilizado, essa exigência deveria ser flexibilizada, porque tem empresas que ficam próximas a essa mancha de inundação, que não tiveram perdas patrimoniais, mas que também foram afetadas por conta da questão logística, por conta de ter fornecedores e clientes afetados, por conta de seus trabalhadores terem perdido suas casas. Então, tudo isso são danos que as empresas sentem também e que deveriam ser levadas em conta. Tem a questão de garantias também. Muitas empresas não têm mais faturamento, não tem como comprovar que tem faturamento porque não faturaram no mês de maio, no mês de junho. Tem muitas empresas que tinham dívidas, também essa questão do crédito é exigida uma certidão negativa de débitos. Então, tem uma série de elementos aí que dificultam o acesso ao crédito. A gente tem que reconhecer que os anúncios vieram com taxas realmente abaixo do que o mercado oferece. Mas a questão do spread, a questão que as instituições financeiras têm que colocar do custo operacional para que esses financiamentos cheguem às empresas, faz com que o custo se eleve tanto e se aproxime, né, o custo se aproxima de ter um empréstimo pego de uma forma normal. Então, são questões que dificultam, tanto a demora quanto as exigências, são questões
que deveriam ser repensadas, né, para que esse crédito chegasse de uma forma muito rápida para as empresas. Senão, empresas que estão pensando, que não decidiram ainda se vão retomar, né, se essas coisas não acontecerem de maneira imediata, essas empresas vão desistir, vão acabar saindo do Estado ou trocando o seu ramo de atividade. Giovanni, você detalhou então alguns dos pontos dessa agenda que já foi apresentada, inclusive sobre as propostas. Como é que o Congresso recebeu isso, governos federal e estadual? Então, a gente realmente, desde o início dos problemas, a gente vem colocando a nossa agenda, fazendo pedidos, né, e direcionando esses pedidos de ajudas a todas as esferas de governo. O que a gente tem visto, né, é que o pessoal recebe as medidas, diz que entende a situação, mas de concreto mesmo, né, a gente tem visto poucas coisas acontecerem, né? As medidas são importantes que elas estão vindo, mas elas são num patamar insuficiente. Nesse sentido, a gente tem um plano também que a gente fez junto com outras entidades aqui do Rio Grande do Sul, né, que a gente chamou Plano de Resgate RS, né, que é uma série de medidas em todos os campos, tributários, né, trabalhistas, que fazem, que montam uma trajetória de retomada para as empresas nos próximos 3 anos. Esses projetos foram entregues, né, no Congresso Nacional e estão paralisados, né, não tiveram andamento, né, a gente considera que eles são super importantes para a nossa retomada, né, mas isso não teve andamento. Então, a gente acredita que medidas mais fortes devem ser tomadas, né? A gente tem sido recebido pelos governos, né? Então isso a gente não pode negar, mas entre o anúncio das medidas e o que efetivamente chega para as empresas aqui no Rio Grande do Sul, há uma discrepância muito grande, né? E isso é muito preocupante. Giovanni, parabéns pela iniciativa da federação. Eu desejo força para continuar a superar as dificuldades e os desafios que ainda têm sido constantes para vocês. Muito obrigada pela sua entrevista e pelas explicações. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós temos muito trabalho pela frente, né? Serão momentos bastante desafiadores, mas tenho certeza que com a resiliência e com a força aí do povo do Rio Grande do Sul, a gente vai se reerguer, e retomar a nossa vida, nossos negócios, como era antes, e de uma forma até melhor do que a gente era. Que a gente vai ter que se fortalecer para superar também outros momentos difíceis que a gente sabe que eles aparecerão novamente. Muito obrigado. Já fica o convite, então, para trazer os resultados positivos ao longo dos anos. Obrigada. Obrigada a você também que ficou aqui com a gente. Só para te lembrar, o JR Business tem sempre novos episódios e o nosso conteúdo fica disponível nas plataformas digitais da Record TV e também tem a nossa versão em podcast para você ouvir em qualquer lugar. Até a próxima.